Começando então aqui mais um Pod Sante. Hoje eu tenho a honra de conversar com ele, meu grande amigo, pastor Robert Brandão, que nesse ano lançou o seu primeiro livro, o primeiro de muitos. Ele é pai da Radassa, esposo da Ingrid e um dos pastores da Assembleia de Deus no Vale do Gravataí, Adevales. Pastor, obrigado por estar aqui hoje comigo, conversando, trocando essa baita ideia aí. Eu que agradeço pelo convite e pela honra, né, de poder estar aqui com um amigo falando sobre as coisas do reino, sobre... Amém, eu que agradeço, cara. Pá, pra mim é uma honra gigantesca. Sabe que antes de tu lançar o teu livro, eu já tava com uma vontade, na verdade, de te convidar pro podcast, né? Mas foi bom, um projeto bom esse que tu lançou. E vamos falar sobre tudo isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, conta um pouquinho da tua história. Hoje a gente tá gravando um feriado aqui, né, Maicon? Aqui na Sonido Produtora. E nós estamos gravando no dia 20 de setembro. Eu sei que tu tem uma ligação forte, assim, né? Com as origens, com as raízes tradicionalistas. Bastante. Então comenta um pouquinho da tua história de vida. Não, comento sim. Eu sou canoense, né? Nasci em Canoas. Mas acho que com uns 8 anos eu fui para Eldorado, que é onde, então, ali a minha adolescência e início da juventude, onde eu trabalhei, vivi ali. Eu trabalhei, modo de dizer, né? Nada remunerado. Meu pai que me ensinou a trabalhar. Não queremos problemas com a justiça. Não, meu pai me colocava no trabalho, né? Não importa a idade, dava os compromissos ali, mas ele me colocava no trampo. E nessa parte tradicionalista, foi ali que a gente começou a introduzir, porque lá nós começamos a comprar um cavalo, começamos a uma chácara. Que legal. Daí aprender a andar a cavalo. E aí vai, né? Tem um morro lá excelente que dava para nós subirmos, né? Em torno de uns 400 hectares o local em si. Nossa! Então o morro, assim, é extraordinário, né? Tu subia lá, tu tinha mata nativa. Cara, é legal. Eu levei a Ingrid, tive a oportunidade de levar a Ingrid lá já. Ah, tua esposa já foi lá também, né? Já foi comigo, andou a cavalo comigo, subiu no morro lá. Onde tu cresceu? Nós não tínhamos mais, não moro mais lá, não tinha mais cavalo, pegamos uns cavalos emprestados e subimos no morro. Que legal, cara. Foi legal, cara. Foi bem bacana, assim. Pois é, tu anda a cavalo bem, né? Eu tenho medo, assim, já teve a oportunidade de estar num campo junto, perto de um cavalo, eu fico meio assim, né? Então não sei se tu percebeu que eu tava um pouco acanhado. Mas, tipo assim, eu tenho um pouco de medo, né? E tu anda bem, assim, né? É uma coisa de quem cresceu mesmo. Eu cresci andando a cavalo, desde os, sei lá, assim que eu fui pra lá, o pai já comprou um cavalo. E o pai já andava a cavalo, já tinha essa experiência. Então ele me ensinou a andar a cavalo e dali foi. Domei meu cavalo, cheguei lá, saí alguma coisa de rodeio, assim, mas muito pouco, né? Muito ruim, o talento não deixou. O talento não deixou. Mas aí eu pensei, não, vamos ficar por aqui, né? Coisa boa, isso de rodeio é uma tradição, né, que tem, né? Isso. E, inclusive é sonho de muitas pessoas, né? As rondas, as invernadas, as coisas, isso movimenta também. Cavalgada, né? Cavalgada. Tem gente que faz disso profissão mesmo, isso, né? Isso. Como nós éramos, quando eu e a gurizada do meu ciclo era tudo piazada, né? Não tinha condição, assim, de acompanhar a cavalgada, porque tem que ter uma questão financeira, né? Então, lá tem a cavalgada que passa por Eldorado, né? O pessoal faz todo um trajeto por dentro dos campos, das chácaras, e vão cruzando a cerca, tem os caminhos corretos, né? Que legal. Os caminhos corretos. Só que daí, como que nós fazíamos? A gente sabia que tal ponto, tal hora da manhã, do dia, eles não estavam lá, e nós se programávamos para ir com a cavalgada nossa, então, tipo, uma piazada de uns 10 a 15 cavaleiros, né? E íamos até aquele encontro, encontrávamos eles lá de manhã cedo, madrugávamos lá, encontrávamos eles, ia até o meio-dia, almoçávamos junto com eles no percurso, e daí, então, chegávamos em casa acompanhando eles pela trajetória. Era bacana. Que legal, cara. Quando eu vim morar pra cá, pra Canoas, eu até comprei um cavalo, depois que eu tava, antes de casar com a Ingrid, eu tava conhecendo a Ingrid e comprei, a Ingrid chegou a experimentar o cavalo ainda. Nossa, ela monta também? Monta. Ela sabe, não tem medo que nem eu, assim, não? Não é assim, não, uma exímio cavaleira, mas com certeza, ela até se impressionei, né? Pela primeira vez que eu tava comprando um cavalo, ela foi experimentar, né? Que loucura, cara. Bom, é manso. Tá, então a gente tem que andar. Se a gente andar, é manso. Meu Deus do céu, cara. Eu fico apavorado com isso, cara. Vocês compraram um cavalo, cara. Sim, nós compramos um cavalo. Daí meu tio tem uma chácarinha ali, em Nova Santa Rita. Nós deixamos ali. Quando chegou perto pra casar, daí faltava recursos, né? Aí, tipo, o cavalo teve que entrar no jogo. Porque acaba que com essa rotina de trabalho, tu acaba não tendo tanto tempo, né? E se tu não tem um espaço, tu acaba tendo mais gastos, né? Sim. Manutenção do cavalo, espaço, boia, todas essas coisas assim acaba atrapalhando bastante. Sim, é um gasto, né? Pra manter o animal assim como um cavalo não deve ser fácil, né? Pra tu manter ele bem cuidadinho e tal. Daí tu veio pra Canoas. Vim pra Canoas. Nesse período, assim, todo, que eu de Eldorado pra cá, eu acho que meu pai e minha mãe se separaram não lembro agora o ano, mas eu deveria ter uns 16 para 17 anos. E daí, quando eles se separaram, minha mãe veio para Novo Hamburgo.
eu vim com ela junto e meu pai ficou em Eldorado. E daí, ali, eu comecei a conhecer a cidade, assim, porque o que acontece? Eu saí daqui com 8 anos, então a cidade grande, esse movimento, pegar ônibus, essas coisas assim. Eu pegava ônibus escolar, né? Eu pegava ônibus escolar ali, embarcava, ia até a escola, voltava. E voltava, era isso, né? Pegava até um ônibus de viagem, que daí pra vir de Eldorado até Porto Alegre, grande capital. Se assusta, né? Quem vem assim nessas cidades. Mas daí depois que eu vim morar pra Novo Hamburgo, daí sim, que eu comecei a me introduzir na cidade, começar com essa rotina toda, velocidade, né? Comecei a estudar à noite. Já estudava à noite lá em Eldorado, que eu já estava no primeiro ano, mas ainda tinha a minha vida no campo, assim, bem mais tranquila, né? Daí quando eu vim pra cá, já comecei a trabalhar, comecei a auxiliar meu tio na gráfica dele, foi onde comecei a introduzir a parte de design ali. Mesmo, cara? Quantos anos tu tinha? Tinha tava quase 18 anos. Se eu não me engano, tava 17 para 18 anos, porque era a época de quartel, de se alistar pro quartel. Eu lembro que eu me alistei pro quartel, até eu entrar no quartel, eu trabalhei com ele. Daí quando eu entrei no quartel, eu vim morar pra Canoas definitivamente, daí pra cá. Aqui estou desde então, né? Quer dizer que é ali que surgiu o teu interesse, assim, de ficar olhando essa coisa de gráfica e tal? Sim, porque tu é muito bom nisso, né? Na verdade, foi lá que eu comecei a desenhar, pintar, essas coisas assim. Eu fazia antes, né? Desenhava, uma coisa assim, a caneta, né? Lápis, né? Perdi já os traços, né? Perdi, perdendo, porque não acaba não fazendo, né? Sim, isso tem que praticar também sempre. Isso, né? E daí... Lá era uma gráfica expressa, então essas coisas de caneca, camiseta, tudo isso se fazia, né? Caramba! Só que como eu não tinha essa habilidade para atender o público, tem que ser uma pessoa mais rápida, né? Sim. Então eu só ficava observando, aprendia no intervalo, dava uma olhada, estava introduzindo as ferramentas digitais lá que fazem a parte do design, né? Corel, Photoshop, essas coisas assim. Mas daí a parte de manutenção, a parte de produção, né? Estampar camiseta, estampar caneca, todas essas coisas a gente fazia. Daí isso Tu fazia isso também? Que sim, legal. Aprendi com eles lá, né? Aprendi com meu tio. Nunca tive ideia de... Mas aí que surgiram, então, essa tua criatividade também em criar os materiais, né? Porque tu cria... Pra quem não sabe, né, o Robert, ele cria bastante curso, cria vários, ele faz seminários, tem palestras e tal relacionadas a isso. Então ele que cria isso, né? Inclusive o livro dele, o Sim Agora, ele lançou nessa editora 12.2, né? E o editor-chefe me mandou um áudio dizendo que estava já muito, muito bem organizado o livro, assim, né? Que quando tu lançou é raro, é uma coisa difícil de ver. Tu ter, assim, uma pessoa que organize tão bem, né, o seu livro, já diagramação, essas coisas eles fazem, né? Mas o teu já tava todo organizadinho, assim, já tava todo... Até a ideia de cores, assim, ele elogiou muito isso. Na verdade, quando eu comecei... Eu sou muito visual, de visualizar as coisas. Então quando eu comecei a escrever o livro, comecei a já ir botando no Word ali e ir trabalhando, né? Pensando, comecei a ver como é que se faz essa diagramação, comecei a fazer. Olha aí, cara. Pensando, eu acho que esse texto aqui ficaria legal fazer assim. E comecei fazendo. A capa também foi eu que desenhei, né? Capaz, cara. E daí eu tinha uma outra capa, daí quando ele falou assim, cara, a gente te dá a capa se tu quiser, né? Eu falei, cara, qual é que são as medidas que tu usa? É X, Y, assim. Daí eu, deixa eu te mandar vou te mandar uma pra te dar uma olhada se tu gosta. Daí legal, eu peguei, cara. fui lá e fiz, que é essa atual hoje. E mandei pra ele, falou, não, isso aí tá Ideia bacana. de cores, foi tudo. Que legal. Eu falo porque tem muitos cursos que foi tu que organizou, que eu participei, e todos eles sempre muito bem, assim, editados, né? Tudo muito, então, bom saber. Eu não sabia, não tinha lembrança. Não lembro se tu já tinha me contado de que tu tinha trabalhado nessa gráfica. Provavelmente foi dali, então, que surgiu realmente, né, essa tua veia criativa, que tu deve ter sempre tido, né? Mas ali que deve ter aflorado, né? Isso, né? Isso ali a gente acaba vendo as pessoas fazendo. Sabe aquele aprendimento... aprendizado empírico, né? Que tu vê as pessoas fazendo, e aí tu vai fazendo também, vai imitando. Né? E aí com 18 foi pro quartel, ou tu parou, 18, continuou na gráfica? Continuei na gráfica até pro quartel. Né? Entrei com 19, tu saíste com 18, mas praticamente tu entra com 19 anos. Aí entrei no quartel, fiquei os 4 anos ali, treinando. Não, ficou bastante, não foi só um ano aquele obrigatório? Isso, eu não, fiquei o tempo estimado para soldado, né? Que é o classe 2, daí depois tem classe 1. Na aeronáutica vai dando essas hierarquias, assim, né? Então, é tudo temporário, a não ser acima de sargento pra cima, que daí já é efetivamente, né? Efetivo, daí vai ficar mais tempo. Fica a vida toda, né? Caramba. Tempo pra se aposentar. Mas como soldado, fiquei os 4 anos, e já tava me formando como técnico, me formei técnico. Ainda tinha mais um tempinho pra tentar fazer alguma prova pra sargento, fiz uma antes, e daí não passei, quer saber uma coisa?
vou tentar arriscar nessa área de técnico de segurança. Técnico de segurança do trabalho, foi que tu te formou, tu já estava formado. Tava formado. Ainda no quartel e formado em técnico. Porque o que acontece? Quando eu entrei pro quartel, no primeiro ano eu vi, né, vislumbrei tudo aquilo que o quartel podia me oferecer. Tirar grama lá, tirar as graminhas. Fazia o cri-cri. Fazer o cri-cri, né? Já serviu já, Marco? Vislumbrei todo o sucesso. Ô, Marco, já serviu, Marco? Não, o Marco não serviu. No quartel tem o cri-cri, tem todas as coisas que você tem que fazer. Tudo né? todo plano de carreira que o quartel pode me oferecer. Limpar de manhã ou limpar de tarde o chão. Eu podia escolher limpar de noite, às vezes, fazer café, fazer... Não, se é recruta, tu tem algumas coisas pra fazer, beleza, tu é recruta, né? Mas quando eu me formei soldado, a primeira missão era fazer aquele crido. Eu falei, não pode daí ser, né? O cara fica trifeliz, né? Eu sou soldado, aí bate uma patente aqui, pai, primeira missão, qual é que é? Vou pra guerra, vamos pegar umas armas, pegar uns caça. O cara chega... tem umas gramas ali no portão da entrada, eu precisava que você passasse o dia no sol quente tirando, por favor, soldado. Aí o cara... Claro que isso é um grande aprendizado, né? Pô, com certeza. Porque o que acontece? Quem vai não esquece mais também, né? Quem vai não esquece nunca mais. Eu gravo na minha memória pra não esquecer e alimento ela, né? Relembrando. Pra não voltar, não, tô brincando. Não pra não voltar, porque assim... Hoje que me pergunta, né? Que tem lá na Jobim, teve o rapaz que tá servindo, né? Primeiro ele me perguntou, falei, cara, quer servir? Quer servir onde? Na aeronáutica. Cara, eu servi lá, acho legal, posso te ajudar, tentar entrar, conheço algumas pessoas lá pra Pô, que legal, cara. tentar fazer esse meio de campo, né? E só que se tu quer realmente ser um militar, te aconselho a ficar em casa, estudar, fazer prova para fazer os concursos militares, então a entrar. Que essa é a melhor porta de entrada, é o concurso militar. Que é aquele que tu já entra direto, já como sargento ou como oficial, dependendo do concurso que tu concorrer. Que daí, então, tu segue uma carreira militar. Que legal. E daí, quando tu entra como soldado, tu sofre mais. Tu assim. vai sofrer mais, tu tem a condição de servir uma carreira militar? Tem, só que tu já vai estar lá prestando serviço, já vai estar totalmente ocupado. Sim. Né? O soldado tira serviço 24 horas, né? E daí tem as escalas de serviço e as escalas de missõezinhas, sim, padrões que tu tem que fazer. Então acaba não tendo tanto tempo para estudar. Então se tu tiver tempo para estudar, até um conselho para quem quer servir fica em casa, estuda. Né? Quando quem quer servir, fica em casa. Quem quer ser militar, fica em casa. Não, mas é assim, estuda, se dedica e faz os concursos. Que daí, essa é a porta de entrada. É a melhor maneira de tu entrar. Tu vai entrar por ali e daí a partir dali você vai conseguir ter todo o plano de carreira, né? Pensar como tu vai trabalhar e assim vai. Muitos militares entram como sargento, por exemplo, conseguem estar lá dentro, fazer uma faculdade melhor, ter uma condição melhor e às vezes até sair. Sim. Né? Para sair dali do quartel, depois de 10 anos, que é o mínimo, se eu não me engano. Ah, o mínimo é 10, eu não sabia. Porque tu tendo investimento, assim, a pátria tem todo o investimento em ti, né? Entendi. Te educa, né? Te dá instrução, te dá instrução militar, todo o investimento. Saúde também, que é muito bom, né? Tudo isso ele investe e espera receber um retorno de ti. Sim. Né? Então esse retorno é o teu trabalho durante 10 anos, aí depois assim vai renovando esse contrato, vamos dizer assim. Conforme tu quer ou conforme eles querem? Ou os dois podem? As duas partes, né? Se o quartel não quiser, tu te manda embora. Mas eles são obrigados a te deixar 10 anos? Tipo assim, tu tá indo trimal 5 anos já. Não. Pode te mandar embora a qualquer momento. Então mas se eles querem, então mesmo, porque depois de 10 anos, né? Claro. E eles dão uma ajuda boa também pra estudar, né? Quem quer fazer faculdade, coisas assim, ele recebe um bom auxílio, né? Como faz tempo que eu não estou mais no quartel, eu não sei dizer todas essas questões. Mas como tu tem um respaldo, né? Tu já tá lá dentro, tu já tá garantido, né? Tua carreira militar agora, tu vai ser motivado a aprender mais. Claro. E a aperfeiçoar. Então, porque é que nem hoje. Hoje, vamos lá, o André, por mais que já está casado, já tem uma vida estável, ainda assim procura se aperfeiçoar cada vez mais. Ah, claro, sim. Correto? Tua maturidade já te permite isso. Então, quando tu entra pro quartel, nesse quesito, principalmente como sou sargento, tu já está recebendo uma maturidade muito maior. Tu já está recebendo um compromisso maior. Então, tua mente muda, virar de chave acontece ali, né? E tu já começa a amadurecer e pensar pro teu futuro. E às vezes, meu futuro vai ser aqui como um trampolim, que é o que muitas pessoas fazem, né? Sim, usam um quartel vou usar aqui, vou pegar o salário que eu ganho aqui, vou investir na minha carreira e bora pra frente. Maravilha.
Esse tempo aí... Pode falar. Não, e daí, falando um pouquinho ali antes, porque isso tudo, né, é um background, né, vamos dizer assim. Sim, é o pano de fundo. Pano de fundo do Robert, né, vai conhecendo, vai se tornando, é onde tu aprende a tomar as ruins da vida e aprender. Quartel, daí depois saí, eu fiz técnico, eu falei, né, que Sim, em segurança do trabalho, e foi trabalhar só nessa área daí. Agora tô só Tu nessa nunca área. trabalhou com outra coisa, assim? Eu já trabalhei como ajudante antes de pegar um quartel e fiz uma viagem, né, para fora do país, né. Isso bem essas oportunidades que surgiram assim, essa viagem para fora do país foi uma oportunidade. Você tava na janela entre sair do quartel, né? Já tinha a data determinada, né? Tal dia vocês saem. Então tinha ali um mês pra gente ter essa flexibilidade no horário para poder procurar emprego. Eu tô ali e surgiu a oportunidade de viajar e era 28 de fevereiro, nós saímos e o embarque seria dia 4 de março. Coladinho ali. Isso. Eu comecei, não levando muita fé, porque, eu nunca tinha ido viajar, nunca tinha pensado em ir já assim, direto pra fora do país, nada, o cara só inglês. foi até Tramandaí, ele não viu? Nem inglês quase sabe, né? Pra que país foi? Eu fui pra Finlândia e pra Suécia. Nossa, Finlândia e Suécia. Tu fala fora do país, o cara pensa, Argentina, Uruguai, né? Que é mais passou próximo. a fronteira aqui só. A Finlândia, né, cara? É um país que eu nunca pensei em ir, né? Tu é uma das primeiras pessoas que eu conheço que foi pra Finlândia, assim, tipo, que tem uma experiência de morar lá na Finlândia mesmo. Não morei. Eu fiquei 2 meses lá, né? Mas 2 meses na Finlândia. Não, foi uma experiência bacana demais, sabe? Eu vejo tudo isso como um plano de Deus, né? Porque tudo que precisou acontecer para que essa viagem efetivamente, né, surgisse e acontecesse, né, foi Deus movendo. Né? Desde o primeiro dia, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, né, minha tia falou, que foi a pessoa que comentou comigo, tem uma viagem assim, que convidaram meu marido para ir, para trabalhar em matemática brasileira, eu trabalho como garçom, só que não vale a pena meu marido sair do serviço agora, quem sabe tu tá quase saindo do quartel, quem sabe tu não consegue. Daí eu pensei, será? Será que dá? Daí, pra mim? Daí cheguei em casa, liguei pra ela, tia, tem como tu ver se essa oportunidade dá certo pra mim? Daí ela, não, vou ligar pro meu conhecido lá, essa pessoa que conversou comigo referente a essa vaga, vamos ver se tem. Daí ela me deu um retorno, ele disse que até dá, só que tu tem que ter o passaporte, não tem como garantir nenhum tipo de compromisso contigo se não tiver o passaporte. Sim. Daí eu nem sabia pra onde é que tirar, onde é que fazia o passaporte. Né? O cara, eu cheguei no quartel no outro dia, né? A minha oficial, a minha tenente, tinha ido viajar para o México. Olha! Daí eu falei, tenente Ariel, tenente, como é que você fez o passaporte pra ir pra lá? Tu tem que ir na Polícia Federal e lá eles vão te dar o passaporte. Como é que faz? Entra no site ali e agenda uma entrevista com eles. Daí eu fui lá, na sessão mesmo, né? Acessei o site, assim, tipo, era pra daqui um mês a primeira entrevista. Lá pro dia 20 e poucos de fevereiro, exemplo. Né? E eu tinha que viajar, já tá pronto pra viajar. Daí eu baixei a tela assim, não é pra mim, né, cara? Não vai dar pra mim isso aí. Já 28 de fevereiro, vamos dizer assim, seria uma data bem longe. Daí eu minimizei a tela do computador e atendi um oficial que chegou na minha sessão, comecei a conversar com ele e tudo mais. Ele saiu, eu abri a página de novo, no outro dia, às 8 da manhã, abriu a agenda. Tá brincando, cara? Eu fui lá na agenda, agendei, eu não tinha os documentos em mãos ali, tipo, tinha que ter o cartório que eu nasci, não sei onde algumas informações que eu não tinha. A maioria não tem, né? Eu liguei pra minha mãe, mãe, preciso que a senhora agora, que a senhora veja agora, assim, tá em casa, tá onde é que a senhora tá? Ela conseguiu, veio pra minhas informações, eu cadastrei, e daí, depois que eu cadastrei, fui lá falar com o meu oficial, né? Falei, olha, preciso folgar amanhã, de manhã pelo menos, pra mim conseguir fazer o passaporte, que é o único dia que tenho, senão é só no final do mês e não tem como. Daí eles veem assim, não, vai lá, vai lá, dá certo. Tudo cooperando, pro bem. O bem. Cheguei lá, fiz a entrevista, ele falou, eu perguntei, quanto tempo demora para sair o passaporte? Demora em torno de uns 20 dias para sair o passaporte. Eu precisaria pelo menos do número do passaporte. O número do passaporte, ele fica pronto em torno de 9 dias. Então tá. Eu fiquei calculando, cara. Bem certinho, o dia que era o dia, no 9º dia lá,
eu recebi a mensagem, seu passaporte está pronto. Bah, Eu levantei de manhã cedo, já avisei. vibrando. Que legal, cara. Fui lá. No processo em que todos estávamos fazendo para essa viagem, né? Aham. O recrutamento dessa viagem. Sim. Eu fui um dos últimos a entrar nesse processo, Aham. embarcar, porque eu estava no finaleira, né? E o primeiro a concluir tudo. Vacina que tinha que ser feito, atestado de antecedentes criminais, porque já era militar, então ficou mais Porque fácil. daí tá tudo na mão. Tudo assim. Eu participei de uma reunião antes, que era a última reunião, foi a única que eu massa, participei. cara. Antes do recrutamento e daí para essa viagem e tava tudo pronto. Ele falou, o Robert foi o último aí a entrar e já tá tudo Colocar pronto. o nome foi o primeiro que já tá... Porque Deus preparou tudo, sabe? Deus Caramba, preparou tudo. cara. E o que, exatamente, tu foi trabalhar lá na Finlândia ou tu foi Sim. estudar? Não, Tu foi... O que tu fez lá nesses 2 meses? Eu fui a trabalho, né? Tá. Era assim, uma temática brasileira. É que a empresa que nos contratou foi a Vink Lines. É uma empresa semelhante a transporte público, sabe? Uhum. Só que são navios. Esses navios eles fazem, tem vários, né? O meu navio era Mariela, o nome do navio. Todos os barcos da Vink Lines são nome de mulheres. Tem Cinderela, Mariela, e aí vai. Olha só. Daí loucura. o meu barco ele fazia Estocolmo, na Suécia, né? A Helsinki, Finlândia. E vice-versa. Ficava fazendo isso, viajava durante a noite toda, atracava umas 11 da manhã, saía umas 6 da tarde e atracava às 11 da manhã no outro porto. Caramba! E tu vivia no mar, então, trabalhando. E durante o dia estava atracado, né? Então, durante o dia... O que acontece? Nós fomos lá para essa temática brasileira. Então, é como se fosse uma temporada no barco, né? E então lá tinha cariocas fazendo samba, apresentações de samba e tudo mais, né? Paulista com a música brasileira, então bossa nova e tudo mais. E os gaúchos com a carne, assando carne e passando. Daí tinha que estar caráter, né? Puxado e passando. Só que o meu horário, o meu barco, cada barco tinha seus horários. Né? O nosso barco ele fazia isso. Então ele saía às 6 da tarde, saía do porto e ia até atracava às 5 da manhã, às 11 da manhã no outro porto. Só que o meu horário de trabalho era no restaurante ali. Então o restaurante abria às 6 horas, que é a hora que o pessoal embarcava. E a hora que geralmente eles costumam jantar, né? Nesses lugares, assim, pra fora, né? Estados Unidos, para outros lugares. É mais cedo, né? A janta é cedo, né? Então, 6 horas da tarde e até às 10. Só que 9h30 a gente tava liberado. E tinha uma hora de intervalo. Foi a melhor coisa da minha vida. Que beleza, cara. Mas só pra eu entender, tu não tava nessa dos vestidos a caráter, assim? Sim, eu tava gaúcho, né? Tava puxado. De gaúcho. Puxado, pô, casou perfeito ali pra ti. Tinha que passar a carne no espeto ali. Olha aí. Apesar de não poder assar no navio, né? Como o tradicionalismo diz, né? A gente assava na chapa mesmo e botava no espeto e tinha que passar. Era um godô dos melhores. Que mentirada! Você que comprou essa viagem, não tô brincando. Quer mais café? Que mentirada, cara. Tá, e aí então tu tinha que assar na chapa, que nem esse churrasco de paulista, e passar e meter no espeto depois e dar o godô de que foi na churrasqueira, na brasa quente. Na brasa queimando, fervendo. Passava ali. E daí o pessoal. Que nem pegar uma pizza da caixa da Sadia, assim, e botar no forno a lenha, e depois só passar aquele bagulho tirando, assim, a pizza e fazer um rios, assim, E o pessoal tudo apavorado, né? Tudo a caráter, né? O gauchão. E, cowboy! Cowboy, lá por causa das botas, do chapéu, provavelmente, lembra? What is this? Perguntava assim, e daí tu... Assim, o meu inglês é horrível, né? Não falava nada inglês, não achei, né? agora gostei do What is this que tu mandou aí. Eu achei forte, né? achei forte. Não, o inglês era horrível, né? Daí, sorte que Deus colocou pessoas assim... O que acontece? Eles fizeram uma seleção para essa viagem pensando não, teria tradutor. E tinha tradutor. Tinha um tradutor do inglês pro finlandês. No meu caso, eu precisaria do português, né? Nada feito. Então, a temática era essa. Você precisará, estude sobre a cultura rio-grandense, sobre a cultura da carne, porque você vai precisar passar e explicar o que é a carne, né? Entendi. Só que ia explicar em português, né? Não, e eles contrataram os gauchão do dedo destroncado. Gauchão, assim, que nós chegamos no aeroporto, tava com a mala de garupa, assim. Meu Deus! No ombro, assim. Esse que chupa a abelha, não pega o mel, chupa a abelha, assim. Desses meus, E daí, só que Deus colocou uma dupla comigo, né? Nós temos 3 gaúchos que falavam inglês fluente. Entendeu? Dentre todos, aqueles caras falavam inglês fluente. Um morou nos Estados Unidos, não sei quanto tempo. Que massa. A outra já estava fazendo inglês avançado, já sabia se virar. Aí... Então,
Deus me ajudou, tudo isso, né? Desde a primeira vez que eu tinha que passar a carne, como é que eu faço? O que eu preciso fazer aqui? Pra eles me entenderem. Porque às vezes te perguntavam, e como tu tava passando no espeto essa carne, eles olhavam pra aquilo e pensavam assim, é uma comida muito exótica. É um negócio de outro mundo. Eles olhavam, eu perguntava se era carne de jacaré, perguntava se era carne de alce, essas coisas assim. Carne de alce pra eles. Yes, man. Yes, girl. Yeah. Carne de alce pra eles é normal, entendeu? Eles comem carne de alce, porque nós comemos carne de alce lá, que o chefe serviu pra nós. Carne de alce? Isso. Alce é aqueles que a gente vê no filme americano, assim, que o cara as renas, as coisas que a gente vê, né? São alce, né? Aquela carne nós comemos. O chefe comeu aquilo? Sim, o chefe serviu pra nós. É bom aqui, que gosto tem aquilo. Não vai dizer que é de frango. Todo mundo que fala carne exótica, assim, é gosto de frango. Não, vou dizer que é a carne de gado. Não sei se já comeu carne de caça, né? Mas semelhante. Não, assim, o que é esse carne de caça? Uma caça que tu caçou, carne de um veado, carne de um... Qual que é a diferença? Tu sente na carne a diferença sente do só animal que foi caçado ou que foi abatido? Tu sente a textura, né? Porque é um animal que não foi cultivado cevado, né? Que não se move, então cria muito gordura. É uma carne com músculo já um pouco mais forte, a textura assim... mais diferente. Mas o gosto, a gente só foi descobrir que era porque ele falou pra nós, entendeu? Entendi. Ele chegou e disse assim, você sabe o que vocês comeram? Não, que nós sempre essa pergunta quando fizerem pra vocês fora do país, melhor não saber, gente. Quando ele fez a pergunta assim, você sabe o que vocês comeram? Deu aquela dor na barriga, assim, o que será que esse cara serviu pra nós? Meu Deus. Mas daí ele falou, a carne de alce, a gente, que legal. Sim, e depois foi todo mundo no banheiro, que legal, deixa eu sair daqui só um pouquinho. Mas tu tinha que ver a cara de decepção deles quando nós dizíamos que era carne de gado, né? Não, eles diziam carne, meat de cow, né? Carne de vaca, carne... E o pessoal, tipo assim... uma cara bem decepcionada. Né? Por quê? Tipo assim, pra que tudo isso então, né? Pois é, porque toda essa chaleira aí que vocês estão fazendo, né? Que loucura. Baita experiência, cara, na Finlândia tu teve, né? E Suécia, daí tu fazia como é que era esse ponto? Tu falou Suécia também. Ele atracava nas 11 da manhã, né? Tá. Então eu tinha um amigo, que era o paulista, Fabiano, que era o pianista. Eu e ele eram parceiro. A gente atracava às 11 da manhã, nós pulava fora do barco e saía trotear. Então Helsinki, Suécia, Helsinki e Estocolmo nós conhecíamos com a palma da mão, né? Como é que eu faço pra encontrar tal coisa? Não, pra que a gente te ajuda. A gente ia lá e ajudava eles. Sim, porque... E é pequeno, né? Não é muito grande. É uma cidade, mais que seja capital, mas, nossa... Nós percorria tudo ela. O que acontece? Hoje vamos pra tal lado. A gente ia pra tal lado, conhecer o Shopping X e caminhar pra todo lugar lá. Hoje a gente vai pra esse lado. Um dia nós fomos na Ilha do Forte, uma ilha lá, a gente programou que tinha que pegar um barco pra ir daí. A gente programou, vamos ver quanto tempo vai, porque a gente não pode perder. Se nós perdêssemos a nossa embarcação, a gente tava lascado. Entendeu? Com certeza. Então a gente, vamos ver quanto tempo dá, tudo mais. Nós fomos, cara, foi legal. Tem foto, depois eu posso te... Sério? Ilha do Forte, mas daí Ilha lá chamava Isle of the Forte. Não era inglês, Não era inglês, né? E na Finlândia tem uma característica que a Finlândia foi dominada pela Suécia um tempo atrás, então eles têm que ter tudo finlandês e sueco. Então a linguagem oficial da Finlândia é finlandês e sueco. Entendi. Mas aí eles falam inglês e daí... Sim, hoje em dia também cada vez menos. Não sei também, eu nunca viajei pra fora do país, né? Mas eu imagino que o inglês agora tu se vira em qualquer lugar, né? Do mundo, eu acho que sim, porque tu vai ver os haitianos vindo pra cá, todos eles falam inglês, né? Por mais que a língua oficial deles é francês, né? É o francês e alguns dialetos também, mas o inglês tu se vira, né? O pessoal acaba comentando que com o inglês tu te vira, né? Então é pertinho, então. Eu não tenho noção geográfica assim do mapa, mas é pertinho ali o que... Entre Finlândia e Suécia? Demorava uma noite toda viajando. Não é tanto, então... O que divide entre a Finlândia e a Suécia é o Mar Báltico ali, né? Então todo esse percurso do Mar Báltico, da Finlândia até a Suécia, tinha umas ilhas que ele passava assim, mas só contornando elas e chegava na Suécia e daí vice-versa. Não, que eu achei que podia atracar no meio, ou parar, ou ter uma paragem. Ele tinha uma parada, mas é só uma parada para embarque. Parava ali, o pessoal embarcava e seguia. Então o trajeto era realmente uma noite inteira mesmo. Isso, não parava, não ficava em lugar nenhum. Não parava. Então. Só atracava, o pessoal embarcava de novo, uma parada só. Eu não lembro se ela ficava muito mais perto da Suécia ou da Finlândia. Isso aqui, numa ida, ele era meia-noite. E daí na outra ida era às 3 da manhã, porque... Como ele tá vindo do sentido contrário, né? Tava mais perto de uma dos países, né? Agora não lembro qual que era. E, cara, isso abriu muito meus olhos, né? Porque tu não tem noção de como as coisas funcionam fora do país e que se realmente funcionam ou se não funcionam. Sim, porque a gente tem a ideia de que é tudo melhor, né? A gente tem a ideia de que o Brasil é a melhor coisa do mundo. Eu vou dizer que a gente tem muito a melhorar. Sim. Nós temos muito a melhorar, sabe?
em toda a questão de cultura. O brasileiro é uma pessoa cativante, realmente. O brasileiro é uma pessoa que tu chega, tu se alegra, tu conversa, né? Mas quanto a caráter, quanto a ensino, sabe? A gente vê pela política, né? A reflexo disso, né? Sim. Mas, exemplo, frio pra caramba, nós chegamos lá, tínhamos que atravessar a faixa de segurança. Só, não tinha nenhum carro na rua. Tava todo mundo parado, o sinal de pedestre estava fechado, todo mundo parado. E nós atravessamos. Nós estamos atravessando no meio da faixa lá, caminhando, a gente olhou que viu que todo mundo ficou para trás, porque parou, porque o sinal do pedestre ficou fechado. Nós começamos a ter um choque de realidade, né? Uhum. Tipo Gramado, assim, tu vê. A comparação que eu tenho é Gramado, Michael, não me julgue. Bem mais, né? Não, mas Gramado é isso, assim, né? Daí isso. É tipo, o pessoal só que acaba no respeitando nível, um pouquinho mais, só né? que no nível muito maior, assim. Pra te ver assim, ó, imagina um frio, a rua não tinha veículo, eu olhava pros dois lados. Geralmente o que tu faz aqui? Tu olha pros dois lados, tu vê que não tá vindo um carro, dá pra atravessar, tu atravessa. Sim. Mesmo se o sinal tá fechado ou não pra ti, pro pedestre. Claro, sim, é uma cultura, né? Já não, pra eles não. Pararam lá e era uma galera, não era um ou dois. Então, toda a turma que ia atravessar, turma que tava parou. atravessando parou. Só os brasileiros que eu eles iam ter olhado assim, não se preocupa que é brasileiro, não se preocupa, é brasileiro. Pra reconhecer o brasileiro é ver quem é que tá com o pé encostado na parede, isso, assim, né? Que tá maloqueiro. De maloqueiro, assim, encostado. Que loucura, cara. Muito massa, achei massa. Tá, e lá tu não era ainda convertido, no caso, assim, ao cristianismo e tal? Não, eu nasci num lar cristão. A tua mãe né? sempre foi... Minha mãe sempre foi cristã e me ensinou o caminho. Eu fui batizado no Espírito Santo com os 12 anos. Uhum. Sempre falo isso porque é onde foi a minha experiência com Deus, a primeira experiência com Deus, né? Sim, que tu teve que mesmo, eu tive né? com Deus. E aos 14 anos nas águas. Mas no tempo do quartel eu estava afastado. Tá, dos entendi. 17 ali, que foi logo depois que meu pai e minha mãe se separaram, já estava já com a fé já um pouco abalado, tudo mais, e ali eu joguei a toalha, né? Sim. Ali eu caminhei pelos atalhos da vida, não pelo caminho do Senhor. Mas quando eu voltei para Jesus, eu estava no quartel, no primeiro ano do quartel, loucura demais, né? E foi onde Deus teve um novo encontro comigo. Tem no livro, eu escrevo, né, sobre quando Deus falou comigo novamente no livro ali. Que eu já vi um encontro com ele, me arrependi, voltei para Jesus. Uhum. Então isso foi em 2011. A minha viagem foi em 2014, né? Então eu já tava na fé. Quando tu viajou, tu já tava, então. Aí quando tu voltou, mas quando tu viajou antes de ir pro quartel, tu sempre congregou na mesma igreja? Ou tu tinha uma outra denominação, congregação, assim, que tu ia? Lembra que no tempo do quartel, quando eu iniciei o quartel, eu não tava Sim, na fé, congregando. assim, tava não tava congregando em lugar nenhum. Daí, quando eu voltei na Antena, que é a igreja da Assembleia de Deus ali em Canoas. Canoas, sim. A Antena é o nome da igreja, né? E então, congreguei ali até vir para Devales. Ah, tá. Foi um período longuinho ali, dos 11 aos 2015. Sim, mas então tu, teoricamente, desde que voltou, no caso, ali um ano depois, ali no quartel, que tu já tava, tu nunca mais saiu. Não, pois... É que acontece, quando a gente tem um encontro com Jesus, é extraordinário e impactante. Uhum. E esse último, eu fugia de Deus, né? O que acontece? Minha mãe sempre foi cristã e ela nunca me impôs nada. Tipo assim, tu tem que ir. Uhum. Né? Entendi. Até às vezes ela queria falar, tu tem que ir na igreja, sabe? Isso é importante pra ti. E eu, teologicamente, falava, não, salvação individual, eu vou se eu quero. Eu já pregava já antes, né? E tinha esses embates assim, né? Mas minha mãe sempre respeitosa, né? E sempre me comentou, vamos ir na igreja. Eu tinha no meu subconsciente, né? Eu não posso ir, porque se eu for, Deus vai me pegar. Eu vou ter encontro com Deus. Então eu não ia. E por isso que Deus me buscou lá no quartel, né? Que loucura! Quando eu aceitei, eu renovei os meus votos com Deus, eu tava no quartel, tava de serviço no dia. Eu tinha, não sei como é que tá de horário também. O Michael avisa a gente, qualquer coisa o Michael vai nos avisar. Tu vai me conduzindo aí, Michael. Tá. Então, eu tive um porre muito forte num desses dias que eu tava, e no outro dia eu tava de serviço no quartel. E eu madruguei, né? Porra, madrugado. Fui pra casa, meu primo falou comigo, e eu lembro que eu não tinha dinheiro nenhum, né? Fiquei gastado tudo que eu tinha. Quando eu acordei, eu falei assim, tu vai dormir, dorme na minha cama, que eu fico no sofá. Uhum. Fico
fico no sofá porque daqui a pouco tem que trabalhar. Sim. Né? Daqui a pouco tem que trabalhar. E quando... De porre. Tava de virado. Quando eu fechei os olhos, eu acordei, já tava muito tarde. Era 7h30 e, tipo assim, 8 horas eu tinha que estar lá, jurando bandeira. Então, 7h30 já tinha que estar no quartel. E eu falei, tô atrasado, e agora, né? E só por motivo disso tu atrasar, tu já é punido, né? Já toma ali uma detenção, um negócio assim, porque tu atrasou. Principalmente a bandeira, a bandeira representa a gente fala assim, o pavilhão nacional, representa o Brasil. Então, por isso que tu sauda a bandeira, por isso que tu cumprimenta, faz o cumprimento, tem aquele momento ali da hasteamento da bandeira, né? Aquilo dali é uma ordem cívica honrando o Brasil. Então, pro militar, aquilo é sagrado. Vamos dizer assim, faltar aquilo dali, meu Deus. E quando eu cheguei, eu peguei um táxi, pedi dinheiro pra ele, peguei, minha carteira tem, na minha calça deve ter. Eu peguei dinheiro na carteira dele, na calça dele, peguei um táxi e fui ligando pro oficial de dia, dizendo, tô chegando atrasado. Já foi se desculpando. Me preparando. Até pra poder autorizar a entrada, né? A entrada, porque da portaria do quartel até o hangar, onde eu deveria ficar, era uma distância longa. Então eu teria que entrar com o táxi pra não atrasar muito. E autorizaram. Eu fui entrando, quando eu cheguei com o táxi assim no hangar, eu vi a galera lá, já a bandeira tava hasteada, a galera tava em forma, e eu assim, agora minha sentença tá... E eu tava assim, transpirando, né? Transpirando álcool. Quando eu cheguei, entrei assim, me fardei muito rápido, né? Cheguei próximo da tropa, de longe eu pedi licença para entrar, o oficial de dia permitiu que eu entrasse, eu entrei em forma, e o pessoal começou, cara, tu tá fedendo, cara, tá... Sim, eu já misturei tudo, cara, naquele dia, misturei tudo que tinha que misturar, eu misturei. E daí eu saí dali, fui armei, entrei na viatura para ir pro meu posto de serviço, que para piorar era na casa do brigadeiro, né? Então, tipo assim, eu tava na casa do último cara que eu deveria estar, né? Oficial no comandante da aeronáutica, vamos dizer assim, daqui do Rio Grande do Sul. Eu, se eu sou pego aqui, do jeito que eu tô, nem é detenção, já é prisão, né? Sai daqui algemado. E aquilo começou a bater muito forte comigo, né? E daí veio o porre, né? Vamos dizer assim, a ressaca do dia. E o meu serviço era do lado de meu posto de serviço, eu tinha que ficar de pé, parado, do lado de uma bergamoteira. E eu tinha tomado tequila. Então, assim, o cheiro do limão e da bergamota estava muito próximo, né? E eu, sentindo aquilo ali, passando mal, eu não podia dizer pra ninguém, sabe? Não podia dizer pra ninguém que eu tava passando mal no serviço devido à bebida, né? Exagerado. E aquilo foi mexendo comigo, assim, foi me moldando, sabe? É como se Jesus tivesse pegado a oliva e colocado e começado a espremer. Então Deus começou a me espremer ali. Que legal. E daí, isso durante o dia. E à noite eu troquei o playlist do meu fone, das músicas, eu troquei pra música evangélica, né? E eu comecei a escutar. E Deus foi falando comigo, eu comecei a escutar aqueles louvores. E daqui a um pouquinho começou a tocar. Lembra que eu comentei contigo sobre um louvor, que é o do irmão Lázaro lá? Do meu mestre. A minha vida é do mestre, né? Cara, quando o louvor começou a tocar, a presença de Deus veio sobre mim, assim. Tu ainda estava em serviço? Estava em serviço. A presença de Deus veio sobre mim e como se fosse pairada, assim, sabe? Eu lembro é uma fotografia, eu tenho essa imagem na minha cabeça como uma fotografia, assim. Baixou a presença de Deus sobre a minha vida, o temor, eu me ajoelhei ali, comecei a me entregar para Jesus e eu falei assim, Jesus, você me encontrou aqui, né? Eu tava fugindo, mas o Senhor me encontrou. É que nem Paulo fugindo, né? Paulo fugindo não, mas estava num caminho adverso, né? E eu falei assim, então, que eu possa ser intenso a partir de agora. Que o teu amor no meu coração, essas foram as palavras, que o teu amor no meu coração possa transbordar. Porque eu já tinha visto uma palavra, porque eu estava afastado, mas eu não estava desvinculado. Sempre tinha uma coisa que me atraía para perto de Deus, né? Mas eu renegando tudo isso. Eu tinha visto uma palavra do capelão, né, do quartel, que ele fala sobre o que era a paixão, né? O significado da paixão que vem das entranhas, é um amor divino, vamos dizer assim, algo que só Deus pode ter. Eu falei assim, eu quero ter esse amor. Eu quero ter esse amor e essa paixão. Então, me reconciliei com Deus, fui ali renovado, fiz um voto com Ele. Então, a partir de hoje tem que ser intensamente. Eu quero viver minha vida intensa. E a partir disso foi intenso. Comecei claro que teve todo o processo, que tu não pode deixar de passar pelo processo de reconciliação. Tive que me reconciliar com meu pai, como eu contei esse domingo, né? Tive muitas coisas que eu tive que fazer para poder viver. Mas dali já comecei a trabalhar com adolescente e minha vida
Foi só com Deus, só bênção, só vitória. Só vitória. Ué, fraquejou essa resposta aí, eu tava esperando mais firmeza. Não, é porque é muito otimismo dizer que tudo é só vitória. É né? verdade, a gente às vezes pinta, né, uma ideia de que vai ser só vitória, não. e não, né, a vida cristã ela tem vários das suas intempéries também, né, vários problemas que podem surgir e vão surgir, né, à medida que a gente vai vivendo e vai se estabelecendo ali com Deus, né, com Cristo também. E isso faz parte, né, da maturidade da gente crescer, né, também como pessoa, né. Então eu fico muito contente, assim, fico feliz que Deus te achou lá, né? E de lá, então, tu começou a desenvolver teus trabalhos ministeriais, começou a se conhecer e tudo mais, e atuar na igreja. Sim, quando eu cheguei na igreja, cheguei fragilizado, né? Conheci a pastora Adriana e o Renato, que eram líderes de jovens. Sim. E me adotaram, né, como filhos espirituais. Apesar de ter minha mãe, que sempre foi a mentora, né? Sim. Mas naquele momento tu não procura os da família, Sim, né? Tu não procura os da alguém família. diferente. E a Adriana foi aquela pessoa que me reconciliou. Não sei se teve uma experiência com a Adriana, depois da liderança ali, mas ela sempre foi aquela mãezona de chegar, meu filho, sempre muito marcante a Adriana quando ela vai apresentar os visitantes. Ela vai, não, como é que é o teu nome? Muito feliz em te ver. E sabe, essa coisa assim te cativa, né? Sim. E ela eles começaram a me cuidar. Logo eles vieram para Devales, eu permaneci. Comecei a receber um convite da mãe do Marquinhos. Conhece o Marquinhos? A Márcia, né? Márcia e o Marcelo me convidaram para trabalhar com os adolescentes. Daí começamos a montar um exército de adolescentes. Que legal. Daí, eu juntei o útil com o agradável, estava no quartel, né? O exército com adolescente. E comecei a pedir pros meninos limpar a grama e pintar os muros da igreja. Já pra mostrar como é que é a vida. Plano de carreira é o seguinte, ó. O Jesus aqui vai pegar as gramas lá na frente da igreja, vamos pintar esses muros. Cara, eu já sofreu na minha mão, né? Uma porque falta de experiência, né? De trabalhar com adolescente e tudo mais. E porque tá implantando algo militar, né? E daí não é uma cultura que a criança tem, né? Que o adolescente tem. Sim, que muitos então houve um adultos, às choque vezes, de não realidade tem, né? até eu aprender a lidar com isso, a ter esse filtro, né? Mas demorou. Demorou um pouquinho. Eu sei que eles sofreram, assim. Que loucura. Esses dias eu postei no Facebook uma foto nossa, deles, adolescentes, eles tudo fardado. E eu não tinha todo mundo, não sigo todo mundo no Facebook, no Instagram, mas daí o pessoal começou, que me segue, a marcar eles e começaram a responder, saudade dessa época. Que legal. Cara, isso é lindo, né? Que massa, São cara. histórias construídas, né? Show de bola. Vamos falar um pouquinho do teu livro? Claro. Da onde surgiu a ideia desse Sim e Agora, né? Eu tive a oportunidade, Sim, né, de escrever o prefácio, é um livro maravilhoso, né? Eu vejo que é uma ferramenta muito importante também para pessoas que estão começando na fé, né? De repente tu se batizou, se converteu, entrou numa igreja, quer conhecer um pouco mais do que tu faz agora. E disse sim, né, para Jesus. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Então ali o pastor Robert comenta um pouco da vida dele, fala um pouco também do ministério, da experiência que ele tem com Deus e principalmente, né, te dá uma ferramenta ali para tu ter um norte, né? Não que tu precise fazer aquilo, mas para tu ter um norte, né? Se guiar, se orientar, se direcionar em relação ao que tu vai fazer agora a partir do sim, né, que tu deu na vida cristã, né? Eu nunca pensei em escrever um livro. É mesmo, eu nunca pensei assim, vou ser escritor. Que legal, cara. Porque acontece, não sei quanto a você, né? Mas geralmente as profecias vêm pra gente, tu vai ser um grande missionário, um grande pregador, mas não, difícil. Já há pessoas assim. É verdade. É difícil de tu ouvir assim, nossa, tu vai ser um escritor, vai escrever um best-seller. Pelo menos na minha vida não teve, entende? Sim. Não sei nas demais pessoas. Não, mas normalmente e eu não costumo ver assim, não é comum. Né, ver a pessoa. Então eu nunca tive esse desejo, vou escrever um livro. Um dia eu vou escrever um livro. Sim. Aquela frase, né, que a missão tem que plantar uma árvore, ter um filho e ter um livro, né? Pra mim isso aí, né, nunca foi uma realidade, né? Apesar de eu fazer isso automaticamente. Sim, né? já fez os três sem perceber. Fiz os três automaticamente. Já plantei, já tenho uma filha linda e agora tenho um livro. Mas tudo isso é propósito de Deus. Deus vai nos levando e vai nos dando, vai nos aferramentando. Não sei se essa palavra existe, mas vai nos aferramentando, vai nos preparando, colocando ferramentas em nossas mãos, vamos trabalhando. E a oportunidade. Então, eu estava trabalhando com os jovens numa série de mensagens. Eu e o Jonatas discutindo, né? O Jonatas era o nosso líder principal e dizendo, cara, a gente precisava fazer uma série para falar sobre o chamado de Deus, falar sobre como agir, né? E nós começamos a discutir ali, conversando com ele.
E pensando, tá, mas a pessoa tem muita dúvida, qual é o seu chamado, qual é o seu primeiro ministério, que é a família. Sim. Todas essas coisas nós estávamos nessa conversa. E daqui a um pouco a gente começou a falar, estabelecemos assim uma trilha de crescimento, uma trilha das mensagens, de séries, né? E quando eu comecei a pensar, falei, pô, não é só nós que, não é só nossos jovens Sim. que pensam, que precisam disso. Acho que tem mais dúvidas, pessoas né? que precisam de saber por onde começar. Você disse sim, e agora? Foi essa a palavra que veio na minha cabeça. Que legal. Você disse sim, e agora? Já veio o título pronto. Já né? veio o Que título legal. pronto. A primeira coisa foi o título. Por mais que não é aconselhável, né? Geralmente Não, as e pessoas difícil, falam, às né? vezes ao contrário até, cara. Tu deixa pra escreve colocar o livro título. inteiro e As pessoas falam isso, né? tem uma música, tu bota a música inteira e baba chamado o quê? Entendeu? Tu deixa pra escrever o título depois, mas veio o título, né? Veio essa visão, vamos dizer assim, então. Só que começou com algo muito simples. Vou escrever um e-book, né? Algo, um arquivo em PDF para disponibilizar na internet de graça. Essa era a ideia. Mas comecei a escrever, comecei a estruturar e começou a vir a inspiração. Eu escrevi assim. Fui eu mesmo que escrevi isso aqui. Eu mandava pra Ingrid, lê isso aqui. Deu, que legal, cara. Consultora, tua esposa é consultora. Não, a Ingrid foi sempre a minha experiência, né? Sim. Ela era a pessoa que eu experimentava o texto pra ver o que ela achava. Às vezes ela falava, isso aqui eu acho que não ficou bem certo. O que tu quis dizer com isso aqui, sabe? Então era crítica também, né? Legal, que legal. É bom E isso, foi né? surgindo. Então o propósito do livro, como ele começou a crescer, esse e-bookzinho, né, tímido, começou a crescer. Tem as 7 páginas, virou 25. Isso, começou a crescer. Falei, mas tem condição de ser um livro isso. Por que não pode ser um livro? Como é que faz para fazer um livro? Daí eu comecei a pensar, será que eu não posso escrever um livro? Então, Claro, eu comecei a conheci escrever. um cara, Michael, que escreveu um livro de uma página. Ele disse que escreveu 8 livros já, mas o livro tem uma página. E aí tu encontra o livro dele na hashtag. É uma hashtag que tu põe no Instagram lá e tu lê uma página inteira e ele diz que é o livro. Sim. Ele, por que não? Por que não pode ter um livro de uma página e tal? Eu não questiono, né? Mas Sim. vai saber, né? Foi o que tu falou daí. Só que tu foi percebendo que foi tomando proporções diferentes, né, Isso. cara? E daí, o processo da criação do livro, né, foi pensando em realmente fornecer uma ferramenta para as pessoas. Ah, legal, cara. Fornecer algo. E eu tenho uma coisa com o pastor Oséias, né? Ele sempre diz que se nós quisermos, né, ser próspero ou prosperar em algo, nós devemos servir alguém. Né? O propósito, tu abrir uma empresa tem que ser o propósito para servir alguém, resolver o problema de alguma coisa. E então eu pensei, esse livro aí tem que servir como uma ferramenta para alguém, tem que servir como um propósito de ajudar alguém. Então eu comecei a escrever isso, né? E aí foi vendo a inspiração, foi pensando, fui trazendo também experiências de aprendizados que eu já tinha lido, fui colocando aqui, né? Fui escrevendo. Sim. Só que chegou um momento, cara, que deu aquele, acho que todo mundo tem um escritor, já escreveu o seu livro também, né? E eu pensei, cara, acho que não é pra mim escrever um livro, não é. Acho que eu tô sonhando demais, não pode ser isso. E eu bloqueei, cara, Tem umas limitações, né? Que a gente bloqueei, assim, nem era nem por não ter inspiração. Acho que eu perdi a motivação. Sabe? Perdi a motivação. Acho que não deve ser, não é. Tem tantos caras, assim, comecei a ler uns livros, né? Luciano Subirá, nossa, os livros, assim, uma leitura extraordinária, algo, umas palavras reveladas, assim, né? Então, assim, que esses caras, e eu vou concorrer com eles, quando eu escrever um livro, né? Sim, a gente tem essa ideia, e eu né? pensava a gente isso, se compara sabe? muito, né? E então eu tô numa conferência lá em São Paulo, e o pastor Marcelo Cruz estava lançando o livro dele. E ele fala da dificuldade que ele teve, assim também, esse bloqueio de achar que não era o primeiro livro dele também que ele estava lançando, aquele... como é que é o nome do livro dele? Tu chegou a ver o livro dele? Não, mas Acelere Seu Destino. Acelere Seu Destino. Esse é o único que eu conheço. É o primeiro livro que ele lança, né? Então, ele estava falando que ele teve um bloqueio e ele conversou com o pastor Marcos Madaleno. O pastor Marcos Madaleno já tem alguns livros escritos, né? E o Marcos Madaleno incentivou ele, conseguiu, né, ativar dentro dele essa vontade de voltar a escrever o livro. E eu estava lá, né? Tava na igreja da cidade, estava lá o Marcos Madaleno, tá todo mundo a meu alcance. E eu pensei, não, já tem, vou tentar conversar com o pastor Marcos Madaleno.
Se ele ajudou, eu não sou um Marcelo Cruz, mas se ele conseguiu ajudar ele, também consiga me ajudar. Esse Madalena conseguiu um feito histórico, é escrever um livro com a mulher, né, cara? A gente não consegue, às vezes, nem conversar 10 minutos com a mulher. Às vezes o cara precisa escrever um livro com ela. Não entendo como, nunca conseguiria fazer isso. Pois é, então. Metade do livro é ele, metade do livro é ela, assim. Eu falo, nossa, mas como é que conseguiu fazer um negócio com a mulher? É absurdo isso pra mim. Cara. Aí tu falou com ele e ele te... E daí eu mandei uma mensagem pra ele. Uhum. Não sei se foi pro Instagram, eu tava lá, eu avisando que eu tava lá e queria poder, nós podíamos conversar. E ele marcou comigo, acho que antes do culto de jovens. Uhum. Daí sentei com ele, comecei a conversar. Então, eu falei, cara, eu tô escrevendo um livro. Eu sou pastor de jovens um dos pastores de jovens lá da igreja. Então, eu tô escrevendo um livro, mas eu parei, bloqueei, não sei o que eu faço. Daí ele perguntou, tá, cara, o que tu tá escrevendo? É assim, é um livro para pessoas que estão caminhando. Tu acredita no livro que tá escrevendo? E tu acha que essa ferramenta é teu esse livro? Tu que tá escrevendo, é inspiração tua? Eu, sim, inspiração minha. Aí eu, tá, mas tu acredita que essa ferramenta vai servir para uma pessoa? Eu, sim, acredito que se uma pessoa ler, vai servir para ela. Talvez o meu medo é que não tenha alcance para as pessoas. Eu falo assim, não, Deus está te chamando para um propósito, para te escrever esse livro. E aquelas pessoas que vão receber os teus livros, né, é para elas que Deus está escrevendo. Não é para você. Deus está te usando para te escrever isso. E aquilo começou a ativar dentro de mim de novo. Não, então eu tenho que concluir. Se Deus está me ativando para me escrever. São palavras simples que qualquer um poderia me dizer. Sim, entende? mas naquele momento, exatamente. Mas era para aquilo, né? Então, não qualquer um, claro, mas Marcos Madalena seja qualquer um, mas foi um momento oportuno, né? E aquilo ativou. Eu falei, não, então eu vou escrever. E daí voltei de lá, motivado a escrever, a terminar o livro. Eu já tinha escrevido grande parte do livro. E comecei a partir a parte da conclusão, mas não tinha ideia de como lançar o livro, nem editora, nada, até que eu te mostrei, acho que os rascunhos dos livros, né? Sim, gostei bastante. Mostrei os rascunhos eu já gostava dos cursos que tu fazia, achava bem feito e tudo, eu já via, olha, pode ser que vira um livro e tal. E daí você que me indicou a editora, né? Falou, tem uma editora X, assim, Y. Sim, e aí eu indiquei porque o trabalho deles é um trabalho, assim, qualidade, primeiro, é confiável, né? Às vezes tem umas editoras que não são tão confiáveis, assim, e realmente a qualidade, assim, dos livros, inclusive eu te mostrei alguns deles, né, da editora, é uma qualidade boa, assim, né? Então, e quem lançou foi o Israel Terra, filho do Paulo Terra, do pastor Paulo Terra, que lançou um livro bem curtinho também, assim, um livro muito bom, que eu perdi esse livro, cometi o erro de emprestar, não emprestem livros. E aí eu emprestei esse livro e perdi o livro dele, eu já tinha lido, tinha gostado da qualidade, aí eu conheci o Ivan gostou do meu manuscrito, né? E me presenteou com alguns e eu comprei outros da editora e aí, eu gostei muito da qualidade, assim, recomendei, né? Tanto que eu acredito que ficou muito bom, assim, não sei o que tu achou do resultado final, assim, o livro ficou bom, né? Toda a edição, todo o apoio que ele dá ali na escrita, né? Sim, que legal. Excelente. Então eu recomendo esse livro pra você. Fala ali na tua câmera. Vamos fazer um marketing aqui agora. Isso aí. Ó. Eu recomendo esse livro pra você, que disse sim pra Jesus. Não, talvez você tenha dito sim pra Jesus há 10 anos atrás, né? Há muito tempo atrás. E ainda não identificou o seu chamado. Né? Ou você já é um líder, já está liderando. Eu também te indico esse livro, porque esse livro vai te dar aqui ferramentas para que você possa trabalhar com os jovens, adolescentes, com toda pessoa que está dando início na fé. E vai dizer o porquê nós dizemos sim. Nós dizemos sim agora para o chamado de Deus, mas quantos sim nós dizemos e quantos não nós temos que dizer. Então aqui talvez vai ter uma palavra dizendo não. Você vai ter que dizer não para algumas coisas, né? Eu aprendi que nós dizemos sim para Jesus, mas tem muitas coisas que nós temos que dizer não. E aqui eu escrevo o principal, né? Dizer não pro medo. Dizer não pro medo. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado, viu? Por ter participado aqui conosco na entrevista, ter disponibilizado teu tempo num feriado tão importante pra ti. Eu sei que tu gostaria de estar montando um cavalo ou tirando alguma graminha da tua casa, né? Então, mas eu agradeço muito. Agora eu queria que tu deixasse uma mensagem final
com essa mensagem a gente encerra o podcast de hoje. Um conselho que tu daria a todos os líderes, pessoas próximas ou não, cristãs ou não, de vida, né? Algum conselho que pudesse ser um conselho que tu gostaria que as pessoas levassem do Robert, do pastor Robert, do marido Robert, do pai Robert, para a sua vida, né? Com esse livro, eu aprendi a tanto dizer sim, tanto dizer não. E o que tem mais falado no meu coração hoje, né, é dizer não para muitas coisas. Então, e a principal de todas elas que nós devemos dizer não é dizer não pro medo. Então, se você que está aqui assistindo esse podcast teve a coragem de nos acompanhar até aqui agora, quero te dizer que você deve dizer não pro medo. Porque é o medo que começa a bloquear todo. É no medo, né, que para todas as coisas. Isso. É o medo que te para a concluir a tua faculdade. É o medo que te para a concluir o seu trabalho, né, de avançar no seu trabalho e no reino espiritual também. Então diga não pro medo, porque o Senhor não nos chamou, né? A Bíblia fala que Ele não nos chamou com um espírito de covardia, mas com um espírito de poder, amor e equilíbrio. Olha só, poder, amor e equilíbrio, porque nós precisamos, entre todas as coisas, amar. E não só amar, mas ser equilibrados em tudo que nós fizermos. Então, quando nós dissemos não para o medo, nós estamos dizendo sim para que tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a mensagem que eu deixo para todos, né, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, diga sim para Jesus e não para o medo. Muito obrigado, pastor. Te agradeço mais do que pastor, amigo, né? Que a gente desenvolveu essa amizade. Queria te agradecer muito obrigado. Agradece a Ingrid por ter te liberado no feriado, né? Pra vir pra cá. Agradece a Radassa também por ter te liberado. Agora já vai voltar, se Deus quiser, com saúde e em paz pra eles lá em Nova Santa Rita. Lá, amém. Tá bom? Obrigado por você ter acompanhado mais um Pod Sante. Até aqui. Curte, comenta, compartilha e até a próxima entrevista. Valeu.